Amém, queridos, eu quero aqui primeiro agradecer todo o carinho, toda a recepção, todo o amor dos irmãos. A gente realmente se sente em casa aqui com vocês. Quero agradecer o pastor Alain, a pastora Adriana, por esse carinho e porque a igreja reflete muito o que está no coração de vocês e com certeza reflete aquilo que está no coração de Deus. Obrigado por esse presente maravilhoso de estar aqui. Estar aqui com vocês é um grande presente. Quero agradecer também os nossos queridos aqui apóstolos, que eu sei que são cobertura aqui dessa igreja. Deus abençoe o apóstolo Olivete, a apóstola Estela. Nós somos muito, muito felizes de poder caminhar em aliança, mesmo quando nós não nos conhecemos assim de perto, mas nós temos uma aliança eterna no nosso coração. Isso é muito lindo. Parabéns, parabéns por essa festa, parabéns por esses 17 anos. Glória a Deus por isso. Eu sei que é só o começo, tudo que vocês têm vivido, é só um ensaio, e já é um ensaio maravilhoso, mas Deus vai fazer grandes coisas, grandes e inimagináveis coisas. Eu creio nisso, no nome de Jesus. E eu quero também só reafirmar que tudo que direto ou indiretamente, nós servimos os irmãos aqui, na verdade, nós só entregamos aquilo que também nós temos recebido de graça. Nós temos recebido de graça, porque há muita gente por trás de nós, que tem nos abençoado tanto, que tem nos servido tanto, que tem sido inspiração na nossa vida, e nós não podemos nem... Aleluia! E nós não podemos nem... pegar esses elogios para nós, porque nós temos recebido de graça e nós só temos entregue aquilo que Deus tem nos dado. Glória a Deus por isso. Eu quero aqui ser fiel à direção que o Espírito Santo tem conduzido aqui essa noite e a direção também que Ele tem dado a mim, tocante à palavra. Eu amo a palavra de Deus, eu sei que você ama a palavra de Deus e eu sei que o Espírito Santo quer trazer uma palavra revelada aos nossos corações. Uma coisa que é muito importante de nós sabermos, que a gente só pode usufruir daquilo que nós temos revelação que possuímos. Tem tantas coisas que nós possuímos, mas a gente ainda não sabe, não tem revelação. Logo, não pode usufruir disso. É como se de repente você tivesse com fome e passa na frente de um restaurante, e você abre a sua carteira, está sem um cartão, está sem dinheiro, e você fala, eu estou com fome, mas eu não posso entrar. Mas de repente, naqueles bolsos lá de jaquetas antigas, tem lá R$100 e você não sabia disso. Quer dizer, está lá, é seu, mas se você não tem revelação, você não usufrui daquilo. E a palavra de Deus é assim. Existem tantos tesouros que o Senhor quer trazer revelação ao nosso coração. E muitas vezes nós não temos, talvez, a maturidade necessária para receber aquela revelação. Mas eu creio que aqui, como igreja, 17 anos é um tempo profético. Vocês têm maturidade para receber muitas coisas que talvez até aqui vocês não usufruíram. Já tinham, mas não usufruíram. Mas o Espírito Santo vai desvendar isso para vocês. Eu creio que há um nível maior de unção, há um nível diferente de conquista que Deus quer dar para vocês. E o Espírito Santo preparou esse tempo, especialmente o coração humilde e quebrantado, que a Bíblia diz que Deus não despreza. Uma das características essenciais dos líderes da igreja e dos cristãos que vão de fato escrever uma história relevante nesses dias é um coração humilde. Os humildes herdarão a terra. Isso fala sobre expansão, sobre crescimento. Muita gente não tem a resistência de Deus por falta dessa característica que eu vejo aqui com muita abundância nessa igreja. Coração humilde e quebrantado. Deus não despreza e Deus não resiste. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes. Então eu quero que você receba isso, receba essa palavra. Eu quero aqui que vou te convidar a abrir, talvez vai aparecer aqui na tela, um texto de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Que fala exatamente dessa característica também de Jesus. Filipenses 2, versos de 5 a 11. Diz assim,
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse texto é um texto tão profundo, tão inspirador, que traz aqui uma trajetória que Jesus escolheu trilhar. E eu quero trazer para vocês aqui algo bem específico e bem objetivo também. E antes de entrarmos aqui, eu queria que você pensasse comigo, como que se constrói um nome? Como se constrói um nome? Todos nós aqui herdamos um nome de alguém, dos nossos pais, que passaram por uma história, passaram por escolha, e depois nós nascemos, nós herdamos, e junto com esse nome vem um legado. Às vezes, não um bom legado, às vezes um bom legado, mas tudo isso é construído através de escolhas, através de sofrimento, através de lucro, através de prejuízo. Numa trajetória de vida se constrói algo e nós transferimos isso na forma de legado para os nossos filhos, e o nome é um legado. O nome é um legado. Você pega, por exemplo, na história do Brasil, por exemplo, você pega foi o atleta mais famoso do mundo, que foi Pelé. Ele construiu um nome. Ele construiu um nome baseado assim, com muitas dificuldades, com muitos obstáculos, mas ele foi ultrapassando esses obstáculos e passou a ser reconhecido mundialmente pelo talento que ele tinha. E os filhos simplesmente herdaram esse nome. Nome que abre portas, nome que traz muitos benefícios por causa desse legado. E o que os filhos fizeram? Simplesmente nasceram como filhos e herdaram o nome. Então, o nome é uma construção que se faz. E aqui nesse texto, a Bíblia está falando a respeito da construção de um nome, o nome de Jesus. Aqui a Bíblia está dizendo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Mas para Jesus ganhar este nome que está acima de todo nome, ele passou por uma trajetória. E qual foi essa trajetória da construção do nome de Jesus? Ele precisou primeiramente nascer como homem. Ele era Deus e ele precisou nascer como homem. Ele precisou entrar pela porta, ter legitimidade para atuar na terra. Ele precisou de um corpo físico, porque Deus entregou a terra aos filhos dos homens. E se Deus, querendo atuar na terra que foi dada aos homens, ele precisou encarnar. Ele precisou abrir mão da glória de Deus e encarnar-se como homem, ser uma criança, passar por todo o processo que todo homem nasce, que todo homem passa. Jesus passou por esse processo. A Bíblia diz, um menino vos nasceu, um menino se vos deu, um filho vos nasceu. Falando a respeito de Jesus, então ele encarnou, ele veio como filho do homem. Tanto é que quando Jesus muitas vezes confrontava demônios, espíritos malignos, eles tentavam chamar Jesus de filho de Deus, mas Jesus falava filho do homem. Por quê? Por causa dele, ele era legítimo nessa terra. Ele entrou nessa terra pela porta, porque a autoridade nessa terra foi dada aos homens. E um detalhe, o dia que nós perdermos esse corpo, e a gente precisa preservar esse corpo, porque o dia que nós perdermos esse corpo, nós perdemos a legitimidade para atuar nessa terra. Por isso que Jesus também fala, trabalhar enquanto é dia, antes que a noite venha, onde ninguém mais pode trabalhar. E a noite fala exatamente do momento onde nós vamos fechar os olhos, e aí pronto, nós não podemos mais atuar nessa terra, porque nós perdemos a legitimidade, que é o corpo. Então esse corpo que você tem te dá legitimidade para atuar nessa terra. E Jesus, ele foi legítimo, autoridade legítima nessa terra, porque ele ganhou corpo. E assim ele estava construindo um nome. Segundo, Jesus resistiu ao pecado. A Bíblia é clara, Pedro diz que ele foi tentado em tudo, mas sem
pecar. E não foi fantasia a tentação de Jesus. Ele passou por todos os processos que nós passamos, mas ele não pecou. E isso começou a intrigar o diabo, porque todos os homens tinham pecado. Todos os homens tinham mancha nessa sua trajetória de construir um legado. Mas Jesus não teve pecado. A Bíblia diz que na sua boca não se achou engano. O diabo tentou de todas as formas, mas não teve êxito com ele. Jesus andou 100% na vontade de Deus. Ele disse isso. Ele disse isso o tempo todo, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Então eu queria que você acompanhasse comigo essa trajetória, que nós estamos passando bem rápido, o que Paulo está escrevendo aqui em Filipenses, mas é a construção de um nome. Jesus construindo esse nome que faz tremer céus e terra. Esse nome que faz o inferno tremer. Esse nome foi construído, Jesus construiu esse nome, ele andou 100% na vontade de Deus. Depois, apesar de não ter pecado, apesar de não ter culpa, ele assumiu a cruz. E a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Naquele altar, Jesus se ofereceu. Ele atraiu os pecados de todos os homens. Ele foi tido como amaldiçoado, sem nunca ter pecado. Ele foi tido como maldito, sendo ele filho de Deus. Ele assumiu tudo isso, e ali a Bíblia diz que ele despojou principados e potestades, e os expôs publicamente, Colossenses 2,15 diz isso. Ali o diabo caiu na verdade numa grande armadilha, porque o diabo ele tentou Jesus ao extremo, e eu imagino que o diabo pensou, qualquer homem nascido de mulher, ele tem um senso de autopreservação. E Jesus tinha todo o poder à disposição dele para livrar-o da morte, para se autopreservar. Mas ele abriu mão disso, porque ele amou até o fim. Ele abriu mão. E o diabo eu imagino que o diabo foi tentando Jesus até as últimas consequências, e ele tinha convicção de que em algum momento na cruz, Jesus ia dizer basta. Mas a Bíblia diz que ele não abriu a boca. Ele estava colocando ali ingredientes nessa construção do seu nome, mas não parou aí. A Bíblia diz que ele ressuscitou, porque a morte não poderia retê-lo, porque ele era totalmente santo. A morte não poderia detê-lo. O inferno foi abalado pela ressurreição de Cristo. E não parou aí. Tem mais um ingrediente, a Bíblia diz que Jesus também foi recebido na glória. Depois dessa trajetória, olha aqui o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim, evidentemente grande é esse mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O céu se abalou. O céu se abalou quando Jesus foi recebido na glória. Então tudo isso foram ingredientes na construção, que foram juntados na construção desse nome, o nome de Jesus. Quando a gente lê aqui em Filipenses, quando Paulo diz o nome que foi dado a Jesus, é toda uma trajetória que ele passou, e ele conquistou esse nome. Agora, a minha pergunta é, o que Jesus fez com esse nome e com esse legado? O que ele fez? A Bíblia diz que ele foi entronizado nos céus. Mas esse nome não foi para ser usado nos céus. O que ele fez com esse nome? O que Jesus fez com esse nome? Atos 4:12 diz assim. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. O que Jesus fez com esse nome? Esse legado que ele carregou? A Bíblia diz que ele entregou a nós. Nós carregamos este legado do nome de Jesus sobre as nossas vidas. Então o maior presente que nós poderíamos ganhar, irmãos, não é somente a salvação em si. Não é somente a vida eterna. Mas nós herdamos um nome. O nome de Cristo é a nossa herança. A herança que nós carregamos. Agora, o que nós devemos então...
o que que esse nome faz, ou o que que nós devemos fazer com esse nome? A Bíblia deixa tão claro aqui que quem tem o nome tem a salvação. Atos 2:21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem tem o nome tem a salvação. Quem tem o nome tem uma nova identidade. Gálatas 4:6 e 7 diz: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você não é mais escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro de Deus. Então quem tem o nome tem uma nova identidade. Quem tem o nome tem oração respondida. Irmãos, a Bíblia diz claramente, João 14:13-14, tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Por isso eu creio, irmãos, eu creio de verdade, eu estou falando isso aqui porque eu sinto o Espírito Santo falando isso no meu coração a respeito desta igreja. Vocês estão mudando de fase, entrando numa nova fase. E essa nova fase de revelação a respeito daquilo que vocês têm, essa revelação vai abrir portas. Não é simplesmente a menção do nome de Jesus, não é simplesmente uma regra religiosa, uma reza que nós fazemos, que a gente coloca o nome de Jesus no final de toda oração. Não, é a revelação de que nós possuímos esse nome, não por nosso mérito, mas por causa do preço que Ele pagou por nós na cruz. Nós recebemos esse nome, isso é graça. Isso é a graça. A gente tinha virado as costas para Jesus enquanto Ele estava construindo esse nome. Nós não estávamos nem aí, mas um dia nós tivemos revelação da salvação que vem nesse nome. Nós invocamos o nome e fomos salvos. Esse é o primeiro passo. Mas há toda uma construção por trás disso, há um poder liberado por trás desse nome. E as nossas orações, oração respondida, segundo o que Ele diz, Ele coloca o nome dEle em nós, na nossa boca, e nos dá autoridade para chegar diante de Deus, não no nosso nome, mas no nome dEle. Deus não nos ouve, irmãos, porque Ele tem dó de nós. Não é por isso. Ele não nos ouve porque a gente fica lá, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele nos ouve porque no nome de Jesus nós temos autoridade para viver nessa terra, para receber os tesouros escondidos que Deus tem para nós. O nome libera isso sobre as nossas vidas. E eu sinto Deus falando que Deus está liberando sobre essa igreja. Escuta o que eu estou dizendo, Deus está levantando e Deus quer levantar nessa igreja um mover de oração baseado na fé, nesse nome. Muitas coisas, a Bíblia fala, pede, pede, pede e darei. Salmo 2 diz, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tiago diz que nós não temos porque não pedimos. E se não pedimos porque não temos revelação do que o nome carrega. Eu digo para você, igreja fonte de alívio. Há uma unção na sua vida, há um poder no nome de Jesus, e as orações deste lugar vão abrir o céu sobre a sua vida, sobre esse lugar, sobre muitos lugares, no nome de Jesus. Então ore, receba essa revelação. Quem tem o nome, a Bíblia diz que tem poder. Marcos 16:17-20 diz assim, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios. Em meu nome, é o nome de Jesus que nós carregamos, que produz tudo isso. Mas também quem tem o nome, tem uma missão. Tem uma missão. Qual que é a nossa missão? Esses dias eu estava lendo um relato de um pastor muito bem sucedido da Ásia. Ele escreveu um livro muito, muito inspirador. E ele contou que uma vez ele participou de uma conferência apostólica com homens do mundo inteiro que se reuniram numa sala para compartilhar o que Deus estava falando para a igreja nos últimos dias. E ele foi, na verdade, substituindo um outro pastor que não pôde e o indicou para estar nessa reunião. E aí, vários apóstolos do mundo inteiro estavam lá, e a pergunta é, o que Deus está falando nesses últimos dias? E cada um colocava ali aquilo que sentia no coração, que estava ouvindo de Deus. E ele ouvindo tudo aquilo, ele foi muito ousado. Ele diz o seguinte, o que Deus está falando nos últimos dias é o que Ele falou
na década passada. É o que ele falou no século passado. É o que ele falou no primeiro século. Não, Deus não mudou de opinião. O que ele falou continua sendo a mesma coisa. E o que Jesus falou? Hebreus diz que nos últimos dias Deus falaria através do Filho. E o que o Filho disse? Quais foram as últimas palavras de Jesus à igreja? Quando ele recebeu esse legado do poder do nome que ele construiu, e ele colocou esse nome em nós, na nossa boca, no nosso coração, quando nós recebemos pela fé, qual foi a missão que ele nos deu? Qual foi a orientação que ele nos deu? Não mudou. Não mudou. Lá, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, hoje e até o fim. Qual a palavra de Jesus? Marcos 28, 18 a 20 diz: E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Do começo ao fim da igreja, a palavra é a mesma. Qual é a nossa ênfase? Qual a missão que nós carregamos? Que esse legado do nome nos capacita, nos empodera para fazer. É fazer discípulos. É para isso que nós existimos, irmãos. É para isso que nós existimos. Qual é a missão da igreja? Fazer discípulos. Quem tem um nome tem uma responsabilidade. Quem tem um nome, como nós vimos tão lindamente aqui representado na história de Paulo, quem tem um nome também sofre perseguições, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, esses últimos anos, ou o último século, foi o século de maior perseguição da igreja. Talvez nós nem tenhamos percebido isso ainda, mas a igreja tem sido duramente perseguida por uma razão: nós carregamos o nome. Nós carregamos o nome. Eu vi recentemente um relato que me chocou bastante, mas que aconteceu aqui nos nossos dias. Um país da Ásia fechado para o Evangelho. Uma irmã brasileira esteve para entrevistar um irmão acho que ele tinha 86 anos, se eu não me engano. E ele tinha sido preso, ficou preso por 26 anos, só por causa do nome de Jesus. E essa irmã foi convidada, então, para fazer uma entrevista com esse homem. Eles se prepararam todos ali para essa entrevista, e eles estavam com muita expectativa, mas uma coisa chamou muita atenção dessa irmã. Eles ficaram, ele já tinham avisado ela, falou: olha, não sei se ele vai conseguir falar, porque ele foi muito, muito martirizado, especialmente nessa região da garganta e das cordas vocais. Então ele tem muita dificuldade de falar. E ela foi com um certo peso para essa entrevista, né, de fazer perguntas para esse homem, mas mesmo assim ele falou por 2 horas. Só que uma coisa chamou a atenção dela. Ela disse o seguinte: ele falou por 2 horas, mas em nenhum momento ele falou sobre os sofrimentos que ele passou. Ele só conseguia apontar para Cristo, a glória de Cristo, o amor dele por Cristo. E depois de alguns anos esse irmão morreu, e ela foi de novo no mesmo lugar, e dessa vez ela foi entrevistar a esposa dele. Aí a esposa contou os sofrimentos que ele não contava, mas que a esposa contou. E os sofrimentos, o último martírio que ele tinha passado, ele ficou 26 anos preso. E nesses 26 anos que ele ficou preso, quando ele já estava há 20 anos preso, 20 anos, e eles todas as vezes o martirizavam e davam a chance dele negar o nome de Jesus. E como ele não negava Jesus, eles cavaram uma cova, um buraco de 1 metro por 1 metro, e colocaram esse homem de terra, e colocaram esse homem ajoelhado ali, e eles mantinham ele com comida, com água, para ele não morrer. Eles tiravam as fezes dele quando chegava num nível quase insuportável, que eles tiravam as fezes, e ele ficou ajoelhado por 6 meses. Quando já estava perto do 6º mês, eles convidaram o filho dele, que tinha 6 anos quando ele foi preso. Agora o filho já estava com 26 anos.
E o filho foi convidado para fazer uma visita. Mas o propósito deles era que o filho ficasse tão horrorizado que assustasse a igreja que estava orando por ele lá fora. E o filho, chegando lá, realmente ficou horrorizado. Fazia 20 anos que ele não viu o pai. Ele viu uma coisa naquele buraco. Não era mais um homem. Uma pessoa definhando. E esse menino entrou em desespero. Entrou em desespero e ele falou: pai, por favor, faça o que eles estão pedindo. Depois o Senhor acerta com Jesus. O Senhor acerta as suas contas com ele. E ao dizer isso, esse homem apenas respondeu para o filho: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ele falou exatamente essa frase, o coro dessa música para o filho. E porque ele disse isso para o filho, ele pegou mais 6 anos de cadeia. Quando ele saiu dali, obviamente as pernas dele estavam totalmente atrofiadas, ele não conseguia mais andar. Mas ele deixou essa mensagem para o filho. E ao invés de acabar ou amedrontar a igreja, fortaleceu a igreja que estava orando por ele. Porque ninguém pode calar a voz de alguém que carrega o nome de Jesus. E isso, irmãos, não é porque nós somos fortes. Não é porque nós somos alguma coisa. É porque nós recebemos esse legado daquele que foi abandonado naquela cruz. Naquele que foi injustiçado naquela cruz. Mas não pediu justiça. Pelo contrário, ele orou: pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E esse homem que ficou esse tempo todo na cadeia, um dos soldados, um dia pediu para ele, falou: para de olhar para mim, porque eu não suporto esse olhar cheio de amor que você tem. Isso não vem de nós, mas isso vem junto com o nome que nós carregamos. Junto com o nome que nós carregamos. E por último aqui, queridos, a Bíblia também diz: aquele que invoca o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Quem tem o nome, tem o poder de Deus para a santificação. Isso não vem de nós. Isso vem dele. Quem tem o nome, tem o poder para ser perdoador. Quem tem o nome, não carrega mágoa no coração, carrega perdão. Porque nós somos perdoados. Eu sou perdoado por causa do nome de Jesus. A Bíblia diz que dos meus pecados, Ele não se lembra mais. Hoje nós vivemos uma epidemia de pessoas com buraco na alma, simplesmente porque tem dificuldade de perdoar. Não tem revelação do poder do nome. Quem tem o nome tem tudo. Quem tem o nome tem tudo. Quem tem o nome é cheio de misericórdia. Quem tem o nome não vai ficar magoado, não vai carregar essas coisas dentro de si. Porque Jesus já carregou sobre ele. A cruz foi definitiva. A cruz foi definitiva. Ele já carregou tudo isso sobre ele. E ele me deu este nome. Então a capacidade vem dele. Quem tem o nome tem tudo. Não importa a sua condição social, acadêmica, o seu histórico. Tem tanta gente que carrega nas costas: porque meu pai, porque minha mãe, porque eu fui abandonado, porque eu fui judiado, porque eu fui isso. Todos nós temos na nossa história, na nossa trajetória, rejeição. Nós temos abandono, nós temos injustiça. E o que o diabo quer? Que você carregue tudo isso nas suas costas, mas não dá para carregar nas nossas costas se nós de fato temos revelação de quem tem o nome tem tudo, porque Jesus já levou sobre ele levou as maldições, ele levou as injustiças, ele levou tudo sobre ele. Por isso, quem tem o nome tem tudo. Quem tem o nome tem consciência desse nome. Pode dizer como o apóstolo Paulo, lá em Atos 20, 24,
quando ele já estava se dirigindo para Roma, e ali ele reuniu a igreja, ele passou por Mileto, e os irmãos de Éfeso vieram ter com ele, e naquele lugar os irmãos sabiam que ele ia para Roma, começaram a clamar e chorar. Paulo, não faça isso, não faça isso. O que Paulo disse? Eu não tenho a vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpro o meu chamado, o meu ministério, de proclamar o nome do Senhor Jesus. Quem tem um nome, não tem espírito de autopreservação, mas tem como honra, a Bíblia diz, tem como honra padecer pelo nome de Jesus. Só quem tem essa revelação. Isso confundiu os perseguidores da igreja, na época de Nero, por exemplo, na época do Império Romano. Isso confundiu, porque todos eles sabiam que o ser humano tem essa autopreservação ativa na sua vida. Na hora do aperto, esse escudo vai se levantar, mas os cristãos não levantavam esse escudo. Porque quem tem um nome, tem a disposição de ir até as últimas consequências para o Evangelho. E a Bíblia diz que são esses que vão perseverar até o fim e receber a coroa da glória. É essa igreja que Jesus está forjando e levantando nesses dias. E eu creio que você faz parte dessa igreja, porque quem tem o nome, tem tudo, no nome de Jesus.